O Marquinho vai fazer o preparo de hoje. Boa noite. Nosso preparo é do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. A tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. No mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponhas. Não te escravizes ao que detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu, ensina o Evangelho. A posse dos bens materiais se constitui numa dura prova para muitos espíritos, porque muitas vezes são colocados nessa condição para avaliar suas reações, tais como que importância eles darão a isso na sua vida, se isso será um motivo de orgulho ou de vaidade, fazendo sentir superiores aos outros e merecedores de tratamentos diferenciados, como ele utilizará esses recursos em benefício do próximo, além de si mesmo. Dependendo do grau de importância e de apego que esse espírito tem à matéria, ele se torna um verdadeiro escravo, pelo pavor de perder essa condição e pela ânsia e pelo vício de possuir cada vez mais, esquecendo-se que tudo isso é meramente um empréstimo, que nada será levado na mudança de plano, pois o que levamos é unicamente as nossas conquistas espirituais, que nesse caso, infelizmente, são deixadas em segundo plano. Tão grave pode se tornar a situação que não é raro encontrarmos espíritos sendo atendidos em mesas mediúnicas em condições deploráveis, aprisionados por vezes há séculos ao redor das suas antigas posses terrenas, com revolta por outros as estarem utilizando e com medo de que sejam dilapidadas, recusando até mesmo ajuda para continuarem sua evolução no plano espiritual e usufruírem de uma melhor condição e ambiente para eles mesmos. Na sociedade extremamente materialista que vivemos, nós acreditamos automaticamente que ter dinheiro é condição essencial para a felicidade. Mas, na prática, quantas pessoas conhecemos que, por mais ricas que sejam, continuam vazias e infelizes? E que, ao contrário, quantas outras pessoas que não dispõem da mesma condição financeira privilegiada são muito mais felizes que as primeiras? Que possamos, então, ter a sabedoria dessas últimas, que conseguiram focar nos verdadeiros valores. Boa palestra a todos. Jesus, bondoso mestre, amigo, consolador maior, nos acolhe, Senhor, nesta noite, onde aqui viemos para sentir a paz que é em Ti, também dentro de nós, e pedindo à nossa mentora Joana de Ângeles que com o seu carinho, a sua inspiração, envolva o nosso amigo querido Paulo Nagai nos estudos que ele preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar mais uma noite de estudos. Cada um de nós chegou aqui à Casa Espírita impulsionado por algum motivo. E nós costumamos falar que ou nós chegamos à Casa Espírita pelo entendimento, pela busca do entendimento, ou pela dor. Só que também é o seguinte, talvez a dor seja também mesmo que o indivíduo inconscientemente, ele não sabe disso, mas inconscientemente ele está buscando uma explicação para aquela dor. Porque a gente só procura algo, no caso aí, para sanar a dor, porque eu não estou aguentando, não entendo aquilo, e eu acho que aquilo não é correto eu estar sentindo aquilo, e vou atrás de alguma coisa para sanar aquilo. Então, talvez também seja uma busca do entendimento. Ou seja, aqui dentro da Casa Espírita, a gente pode afirmar que já somos espíritos que estão buscando um maior entendimento da lei de Deus.
Eu não vou falar fé raciocinada, porque às vezes a gente comete um erro de falar, não, a fé espírita é uma fé raciocinada. Eu costumo dizer que todas as religiões têm uma fé raciocinada. A diferença é o raciocínio de cada um. Porque se você for perguntar às pessoas de várias religiões por que eles seguem aquele determinado pensamento, eles vão te dar uma explicação. O problema é que aquela explicação é diferente da que eu tenho. E nós estamos aí hoje exercitando exatamente o convívio com os pensamentos diferentes. Nós vamos observar no mundo todo, não é só no Brasil, a dificuldade de você aceitar uma posição, um pensamento diferente. A gente não lidar muito bem com isso. Até os Estados Unidos, que é o país da grande democracia, eles próprios contestaram o resultado da democracia deles. Aí você pensa assim, também o que a gente pensava que era mil maravilhas, né? Às vezes a gente bota o Brasil muito lá embaixo e exalta os outros, mas demonstrou também que é o seguinte, só é válido, isso é democracia, se o resultado for o que ele quer. Porque se não for o que o cara quer, não vale. Não importa que foi a maioria, ou lá aquela maioria proporcional deles, que antes que alguém pense, há pouco tempo atrás estava todo mundo pensando que esse era o melhor método e queria aplicar aqui. Então, você vê que é um problema humano. A dificuldade de lidar com um pensamento diferente é geral. Nós estamos passando por isso na Terra hoje, e nós temos que aprender a conviver com os diferentes, e isso é o quê? É a exemplificação do Evangelho de Jesus. Não é grandes coisas elaboradas, não. É aquele princípio que Jesus colocou lá, que vale para todos os problemas do mundo. Fazer ao outro tudo aquilo que eu queria que o outro fizesse comigo. Isso aí está, portanto, que ele falou, que é o resumo, né? O resumo da lei seria Deus, acima de todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo, que é fazer com o outro tudo aquilo que eu queria que o outro me fizesse. É um problema de relacionamento. Então, a busca nossa, a gente pode dizer que somos espíritos que já estamos batendo a porta da casa espírita com um nível de busca do entendimento da lei mais complexo um pouco, pela maturidade desses espíritos. Que não quer dizer absolutamente que somos melhores que os outros. Estamos apenas num nível de questionamento maior, que nos dá mais responsabilidade, porque temos mais informações, estamos mais conscientes do que estamos fazendo. Pelo menos isso deveria ser. E o melhor entendimento, a busca desse melhor entendimento, é que vai fazer a gente, entendendo essa lei de Deus, seguir de uma maneira mais concreta. Eu acho que esse é o fundo de cada um. Dificilmente eu vou seguir alguma coisa que eu não entenda. Ou pelo menos tem aquele entendimento parcial que faz com que a pessoa leve a fé dela até um determinado nível. Mas, de repente, acontece alguma coisa na vida dela, por exemplo, uma perda de um filho na tenridade. Não é qualquer pessoa que suporta isso. Depende do entendimento que ela tenha. Então, isso é proporcional ao entendimento que ela tenha. Então, pode ser que a fé dela chegue num determinado ponto e dali não passa. Aí ela vai buscar uma outra coisa. Por isso que não adianta fazer proselitismo. Adianta a gente ter condições de responder questionamentos. E não buscar para trazer. Porque se você busca para trazer, você vai trazer uma pessoa que não esteja preparada para aquilo ali, você vai desmoronar uma base dela e não vai ter condição de colocar outra, simplesmente porque a pessoa não tem maturidade para entender aquele outro nível. O estudo de hoje era um exemplo legal disso. Porque quando você pega um capítulo que fala assim, bem-aventurados aflitos, o pessoal fala assim, poxa, então o que é isso? É bom sofrer? Quer dizer, eu vou ser bem-aventurado se eu sofrer? E isso, dependendo do entendimento que tu tenha, dependendo da explicação que alguém te dê, tu não vai engolir. Então esse capítulo é bom para mostrar a capacidade da doutrina espírita de elucidar a gente, para fazer valer aquilo que Jesus falou lá no início. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, nesse caso, é entender como a lei funciona e saber que aquilo ali está correto. E parte-se daquele princípio básico dos atributos de Deus. Então, a lei é perfeita.
Então, se tem alguma coisa ali que eu estou contestando, é porque eu não estou entendendo. Se a lei é perfeita. E Kardec faz muito isso. Kardec, às vezes, no desenvolvimento das obras básicas, em algum momento aparece algum pepino daqueles brabos que não dá para escutar, ele faz esse raciocínio, volta lá, peraí. Acredita em Deus? Deus é justo? É perfeito? Bom, então isso está no lugar. Nós que não estamos entendendo. E esse sofrer aqui, realmente, tanto que a gente tem fama, os espíritos têm fama, o espírita gosta de sofrer. Gosta nada. Quem estiver aqui que gosta de sofrer, procura uma ajuda. Porque isso não é normal. Não é normal. Tanto que é doença. O cara que fica ali, né, gosta de sofrer, o cara vai logo tratar. Então, tem alguma coisa que a gente não está entendendo aqui ou não entende direito. Vamos procurar saber por quê. E o título do estudo é o mal e o remédio. Então, se tem um problema, o Espiritismo também traz a solução. E é uma instrução dos Espíritos, e esse Espírito que deu essa instrução é Santo Agostinho. Quer dizer, é um espírito bem... tem bala na agulha, tem bagagem. Então, vamos lá. Ele cita logo no início o que Jesus falou. Ele cita para a gente que está aqui na Terra. Vocês que vão viver aí na Terra, esse negócio aí vai ter lágrimas e ranger de dentes. Um espírito, para falar isso, será que ele está jogando praga? Tipo, vocês que vão habitar na Terra, vai ter sofrimento, vocês vão sofrer, vão chorar, tipo, comer o pão que o diabo amassou, aquelas histórias todas. Será que foi praga dele? A gente tem que parar para pensar nisso. Quem é esse espírito? Se fosse eu que falasse isso, vocês poderiam até pensar, pô, o Paulo está jogando praga. Mas, pô, foi Jesus que falou, cara. Quem é Jesus? Jesus é o representante maior de Deus que tomou conta do planeta Terra, junto com um monte de espíritos perfeitos, desde a criação. Desprendeu lá do sol, Jesus falou assim, ó, vai que é tua, segura aí com vocês mesmos. Vai brincar lá de Deus. Brincar de Deus no sentido, vai aprender. Porque a gente não presta atenção nisso. O aprendizado, ele é constante e infinito. Então, esse espírito que já atingiu a perfeição, está ali aprendendo a criar mundos, a ser um co-criador em plano maior. E esse é o nosso destino. Um dia a gente vai fazer isso. Quando? A gente não sabe. Mas nós temos que aprender a fazer isso. E como vai aprender? Da mesma maneira que ele no estágio dele, deram um planeta para ele aprender a fazer isso com os amiguinhos dele lá, e foram brincar como se fosse montando Lego. Vai lá e fazer o planeta, um cenário para educar almas. Então, esse espírito, quando veio aqui, encarnou para dar o exemplo, para passar para nós mais uma etapa da lei de Deus, que já tinha vindo a chamada segunda revelação, dentro da nossa lógica, Moisés, Jesus e depois o Espiritismo. Mas Jesus já vem numa época para passar uma nova face dessa lei, a lei do amor. Então, mostrar Deus como Pai. E ele, ao vislumbrar a nossa reação, observou e falou aquilo, não jogando praga, mas com os olhos de um espírito experiente, que estava olhando para as nossas reações e prevendo a lambança que ia dar. Se a gente pega o cara que vem demonstrar isso e crucifica, é sinal que nós estamos ainda, naquela época, já rebeldes à lei de Deus de qualquer maneira. Então, qual o resultado disso? Se existe uma lei de ação e reação, vocês vão sofrer. Vocês não estão entendendo a mensagem. O resultado disso, vocês vão colher o que vocês estão plantando. E esse foi o aviso para a gente, não foi praga jogada. Foi constatação de um espírito experiente, prevendo o nosso futuro por aquelas nossas reações naquele momento. Reações plausíveis para o nosso nível de evolução. Porque como é que o espírito vai evoluir? A gente não combinou nada, não. Mas a introdução, o chamado que ela deu ali, eu serviu, e o que ela falou do encontro também serviu, mas nós não combinamos, não.
O aprendizado é exatamente isso. São situações que nós somos colocados para nós progredirmos. Então, quando se fala assim, o mal que eu vejo não é um mal. Os meus olhos veem como mal. Na visão de quem está planejando isso tudo, são situações necessárias para que eu possa progredir. E para progredir, eu tenho que ter experiência. E é exatamente aquilo que ela falou, que eu acho que a gente até falou aqui na outra vez, o negócio do não pede paciência, tem que saber pedir. Porque você fica assim, me dá paciência. Vai mandar uns chatinhos para conviver com você, para você desenvolver a paciência. Então você vê, é falta de parar para pensar. Porque isso é normal no dia a dia, se você observar, como quem não quer nada. Como é que você faz? Vamos usar duas áreas que eu acho que todo mundo pode ter um entendimento. Um aluno, um professor com um aluno, e um técnico com um atleta. Quando você vê que o cara leva jeito, um aluno, como é que você vai proporcionar ou acelerar o aprendizado de um aluno que você observa que ele tem queda para aquilo ali? Você vai procurar desafiá-lo, correto? Você vai tirar ele da zona de conforto e vai colocar ele em situações para ele ir demonstrando a cada passo que ele pode. E, ao mesmo tempo, ele adquirindo experiência para novos desafios. O atleta é mais fácil ainda. Você pega um garoto de 17, 18 anos, você não vai pegar ele e querer dele, naquele momento, aí tem exceções, como atleta, o Pelé foi um desses, com 17 anos, uma maturidade, mas aí já era do espírito. Você vai fazer o que com ele? Você vai colocar ele em situações em que ele possa ganhar experiência, para ele botar para fora o potencial dele. Então, esses desafios se colocam no lugar de quem está recebendo o desafio. Ou na casa espírita, tu pega alguém que você está treinando para dar passe, ou está treinando para fazer palestra, de repente tu pega ele aqui, vai lá e faz o estudo. O susto que o cara vai levar, que todo mundo aqui já levou, quem fez a primeira vez foi aquele negócio de, vai! O que é isso? Na visão de quem está colocando, estou dando experiência, estou testando, estou forjando ele para novos desafios. Mas na visão de quem está recebendo aquilo ali, presente de grego, é no mínimo que a gente fala, para não dizer o que a gente pensa, né? Mas aquilo ali para a pessoa é um terrorismo, porque ela vai encarar algo que ela ainda não está plenamente preparada para fazer. Até uma questão de você estar dando confiança. Porque você fala assim, bom, se eu coloquei, é porque eu tenho confiança. Inclusive foi esse o pensamento uma vez que aconteceu isso, que eu cheguei para deixar minhas filhas na creche, aí foi tipo assim, um rapaz que sempre andava lá junto com o Altivo falou assim, Paulo, o Altivo falou para você ir lá para o salão, porque a pessoa que ia fazer a palestra não vai vir. Eu estava com minhas duas filhas assim, uma na mão, aí eu perguntei para ele, vem cá, ele pediu para ver se eu queria ir ou ele mandou? Ele mandou você ir. Eu falei, então tá. Larguei as crianças lá, fui descendo a escada assim. Bom, maluco ele não é. Se ele mandou eu ir, porque ele confia, eu vou. E já fui descendo assim, ó, vocês aí de cima, prepara, eu vou lá. Agora, se virem e me ajudem também. Porque, no mínimo, quem ia levar a culpa era ele, porque ele confiou. E a gente, às vezes, esquece. Às vezes a gente lembra, mas a maioria das vezes a gente esquece. Outra máxima de Jesus, ó, ninguém recebe um fardo mais pesado que pode carregar. Todo mundo conhece isso. Mas a gente pensa nisso quando está passando por um problema. Então é falta de pensar, falta de meditar sobre isso. Então você vê, quando ele fala assim, ó, tem o mal e o remédio, ele está sinalizando assim para a gente, pessoal, não tem outro jeito de progredir, senão você encarnando e tendo as experiências.
Só que essas experiências vão chegando e a gente não tem nem muita consciência, e tem 2 níveis, ou prova ou expiação. Prova é quando nós somos colocados numa situação que nós estamos em aprendizado, ganhando experiência. Então ali, eu estou jogado, tipo, vai lá e faz isso, faz a palestra. Ou para um aluno, pô, você tem condição, monitora aqui essa equipe. Ou então para um jogador novo, ó, vai lá, tu vai estrear hoje. Ou então bota ele, é o que tem feito hoje, mais ou menos, o cara pega ele, bota ele para jogar num time, empresta ele para outro time, para ele ter experiência, para depois ele voltar para cá. Então todos nós que estamos encarnados na Terra, estamos passando por isso, esse tempo todo. Desde que saímos lá de princípio inteligente, como espírito individualizado, nós estamos adquirindo experiências através das encarnações para progredir. E fomos conquistando, passo a passo, as vicissitudes, passando pelas vicissitudes da vida e conquistando as virtudes como espíritos. E não é da noite para o dia. Então, olha só, aquele negócio do pedir. Aí vocês vão estudar aí domingo e pelo script vão aprender a pedir. Porque a gente já viu que tem que saber pedir. E outra coisa, ter a noção exata do que pode vir. Porque não adianta eu pedir algo que está fora da minha programação. Não adianta. Eu digo não adianta, sim. A gente já comentou isso até aqui algumas vezes. Pede. Pode pedir, se você não tem muita certeza. Mas se o negócio não vier, não fica pedindo muito, não. Porque os caras podem ficar meio assim, e falar, tu quer? Então tá, toma. Só que você está pedindo algo que você ainda não está. Aquele não é o teu fardo. A gente pode usar o negócio do fardo para entender melhor. Se eu pedir os fardos que estão ali dentro da categoria que eu posso pegar, o nego vai mandar. Mas se eu ficar enchendo o saco para pegar um fardo que eles acham que não dá para eu carregar, e eu ficar pedindo, eles vão dar. Agora, geralmente a gente se confunde com o que é o fardo. Ele falou no início que a gente pensa que vai ser feliz só por ter dinheiro. Então, às vezes, o cara está pedindo lá fortuna. Só que o fardo da fortuna é pesado para burro, mano. Para o cara aguentar carregar aquele fardo, ele tem que pegar um monte de fardo antes, passando pela necessidade, vide lá com Condensa Paula no Evangelho, que só teve sucesso naquela encarnação como pessoa que tinha fortuna material, porque treinou muito antes, em encarnações anteriores, e conseguiu passar pela prova da riqueza com galhardia, experiência do espírito. Então você vê, o fardo que eu estou pedindo, eu às vezes penso que é um presentão, porque eu estou pensando somente na vida material. Eu não estou pensando na vida espiritual. E é aí que eu quebro a cara. Então eu tenho que saber pedir e entender quando o pedido não é atendido. E não ficar insistindo naquilo. É tipo assim, eu tenho que aprender a identificar o que eu posso mudar e o que eu não posso. O que é negócio? É saber o que eu posso mudar, saber o que eu não posso e diferenciar uma da outra, que é o mais importante. Que eu tenho que entender que aquilo ali não faz parte. Alguém vai me dizer? Não de boca. Mas as situações vão mostrar para a gente que o caminho não é aquele. Nós observamos isso muito em profissão. A pessoa quer porque quer seguir uma coisa. E a vida leva ela para o outro lado. Ela quer vir para cá. A vida leva ela para cá. É errado tentar? Não. Mas vai ter uma hora que você vai ter que entender, porque a vida vai te conduzir para aquilo, que a tua necessidade é ali. É muito difícil a gente entender isso, porque tem o nosso orgulho. Então tem aquele negócio, eu vou buscar, eu posso. Só que às vezes a prova é justamente para eu abdicar disso. Um caso que aconteceu lá no Leão Denis, eu não sei nem o nome da pessoa, porque na época o Altivo não contou e também ninguém perguntou porque não interessa.
Mas no caso assim, uma pessoa estava querendo, fazer medicina. Vestibular. Tinha tomado não sei quantos tocos na medicina. Não sei se uns 5 anos, 4, alguma coisa assim. Um dia, escreveu lá plano espiritual. Pô, olha só, depois de uns 4 ou 5 anos, eu não lembro quanto, deu um chá de Semancol. Nossa, escreveu. Olha, eu estou tentando muito isso, será que eu estou saindo da minha programação? Porque, pô, não é possível e tal. O espírito, claro que o espírito vai responder, é isso, ou não é aquilo. O espírito colocou assim, fulano, procura observar se tem alguma outra coisa que te satisfaça. Resumindo, a pessoa pegou, no vestibular seguinte, fez odontologia. Foi extremamente feliz. Então, olha só, ela escutou o passarinho cantar e não sabia onde. Ela devia ter na cabeça dela, vou usar jaleco, vou ser doutor. Mas era dentista, era doutor do dente, não era? Mas foi, a pessoa seguiu aquilo ali, foi extremamente feliz na vida profissional. Então você vê que quais os toques que a pessoa recebeu. Pô, 5 buchas ou 4 no vestibular. Isso vai massacrando o teu orgulho. E o legal é que o livre-arbítrio fica intacto. Porque você vê, tem justificativa para as duas coisas. Tem justificativa para você insistir, porque você, não, eu tenho um sonho, eu vou buscar. E tem justificativa para você se acomodar. Você fala assim, não, peraí. Não vou ficar insistindo dando murro em ponto de faca. Quem vai decidir? A própria pessoa. Porque não adianta ninguém falar. Se a pessoa não se convencer daquilo ali, ela não vai fazer. Então é uma questão dela se adaptar a entender aquilo ali. Então o entendimento pode passar até pelo seguinte, uma coisa bem mais prática. Olha só, eu vou fazer isso aqui. E depois fico tentando. Tentando medicina. Podia fazer isso. Passei pela odontologia, estou fazendo. Próximo vestibular, eu tento medicina. Alguma coisa desse tipo. Mas às vezes a gente fica emperrado ali porque eu quero aquilo ali. Então a doutrina espírita mostra para nós que não existe o determinismo nos fatos morais da vida. Mas existe determinismo no cenário que ele já foi cunhado por ações do passado. Então ele passa a ser determinismo através da minha ação. Mas quando eu tomei ação, eu tomei com livre-arbítrio. Então eu vou criar lei de ação e reação. Então, para entender isso aqui, é o que Santo Agostinho está falando. Olha só, tu está com isso, mas ao mesmo tempo o remédio, porque o espírito só progride assim. Essa visão de eu olhar, todo mundo inexperiente. Pô, como é que esse povo vai aprender? Vai sofrer. Por quê? Porque é a consequência natural do erro. Então, às vezes, não é que você vai falar assim, para aprender tem que errar. Não. Mas quem que quando está aprendendo não erra? Para pensar nisso. São exceções. Ou então, se você analisar para a reencarnação, a gente vai entender até. Quem está com paciência nessa encarnação, será que ganhou de presente? Não, conquistou nas outras encarnações. Não é lógico isso? Então a gente tem que começar a olhar para esse negócio. O aprendizado é ensaio. É interessante que a gente pensa que as coisas são milagrosas. E o milagre, desse jeito que a gente pensa, não existe. Por isso que às vezes o plano espiritual fala para a gente assim, vocês são muito poéticos, você tem que olhar para o plano espiritual de uma maneira menos poética, mais realista. A ponto dos espíritos falarem assim, pô, as pessoas pensam que nós somos milagrosos. E nós não somos apenas espíritos trabalhadores. Tipo, isso o espírito comentou num assunto que era assim, o pessoal fica pedindo ajuda, pede socorro na hora da desencarnação. Ele falou, não dá para atender todo mundo. Nós não somos milagreiros, nós somos trabalhadores. E às vezes, realmente, tem várias situações, não dá para você estar em tudo quanto é lugar. Mas a gente pensa que esse negócio fez assim e tá. E não é assim. Então essa conquista
ela passa, olha em Evolução em Dois Mundos, olha em A Caminho da Luz. E você vê que na fase inicial de construção da Terra, essas formas, do jeito que eles falam, essas formas teratológicas, eles chamam aqueles dinossauros, aqueles animais imensos, como tipo, foi ensaio, ajuste. Então a gente podia imaginar que aquilo ali saiu tudo assim, não, fala que vão botar ali. Não. Imagina você fazendo aquele cenário, você montando. Pô, às vezes você dimensiona alguma coisa e você fala, não dá. O que eles fizeram? Apagaram tudo. Dizem que foi jogando uns meteorozinhos para acabar com eles. Mas está tudo aí, não tem mais dinossauro por aí. Então, ali dá para ver que foi um ensaio. Isso ajuda muito a gente tirar essa ideia milagrosa da criação e ver algo mais natural, para entender a nossa própria evolução. A nossa evolução é isso. Ela é resultado de experiências, não tem como ser de outra maneira. Porque se não fosse assim, ia ter escolha. Escolha de alguém beneficiando o outro. Isso não seria justo. Então, quando se fala todos criados, simples e ignorantes, e com as mesmas oportunidades, foi isso que aconteceu. Por isso, esse ensaio, e você vai, erra, acerta, e quando você aprende com o erro, o aprendizado é mais rápido. Mas tem pessoas que não aprendem, a gente olha para o lado, tem pessoas que têm mais sensibilidade para isso, errou uma vez, não faz mais. Mas tem outras que elas vão chegar ao extremo da dor para poder mudar. Então ela se comprar naquilo, vai fazendo. Quando é que ela vai deixar de fazer? Quando a dor for maior que o prazer que aquilo dá. Vou comer uma dobradinha. Passei mal. Aí tomo um sal de fruta, zero. Vou comer outro. Aí vai chegar uma hora que o sal de fruta já não vai dar. E você vai gerar uma gastrite, vai gerar isso, virar úlcera. Aí quando o médico chegar e falar para você assim, olha, ou você para com isso, ou você vai morrer. Aí a pessoa para. Mesmo assim, não tem pessoas que a gente conhece que não param. O fumo é um exemplo disso. O cara fala assim, eu já escutei várias vezes de pessoas que têm condição de entender. Fala assim, se eu fumar, vou morrer, se eu não fumar, vou morrer mesmo. Então, vou fumar. Aí, mais um diferencial da doutrina espírita. Tu tem um corpo espiritual. Tu vai morrer, mas se tu morrer sem fumar, o teu corpo vai ser mais limpinho. Se tu morrer fumando, tu vai levar cheio de impureza no teu organismo, e quando você for reencarnar de novo, vai refletir tudo aquilo no corpinho novo que você receber. Então, são esses tipos de esclarecimentos que vale aquilo que Jesus falou. Tu vai conhecer a verdade, ela vai te libertar. Libertar de quem? Do chato que está do meu lado? Não. Libertar da gente mesmo. Porque vai nos livrar do preconceito, vai nos livrar da violência, do rancor, do ódio. Ou seja, vai nos ajudar a educar o homem velho. Os espíritos falam isso para nós. A gente fica muito preocupado em combater o outro, em se defender do outro. E os espíritos falam assim, olha, antes de fazer isso, volta suas forças para dentro de você mesmo. Porque o problema está na gente. Eu não posso mudar o outro. Por isso que o chato do meu lado é que vai ajudar a desenvolver a paciência. Porque dificilmente eu vou fazer com que ele deixe de ser chato. O que eu vou poder fazer é aumentar a minha tolerância para aguentar a chatice dele. Eu estou progredindo assim. Então, quando ele fala assim, o mal é esse aqui, mas ele ao mesmo tempo é um remédio. Porque se não tivesse chato do meu lado, eu não vou desenvolver a paciência. Como é que você vai desenvolver a paciência se não tiver um chato ali para testar? Aí vai acontecer assim, não, eu sou extremamente paciente. Mas foi testado? Não. Eu sou paciente enquanto estou numa zona de conforto. E todos nós temos uma zona de conforto. É descobrir qual o nível. E quando você descobre, o que isso representa? Para a nossa ótica, é um mal. Para a ótica de quem está proporcionando essa experiência para a gente, é o quê? Oportunidade de aprendizado. Está claro isso?
Então, é uma questão, aí sim eu vou entender. Quando ele fala assim, bem-aventurados os aflitos, porque vocês já pensaram, aí tem outro raciocínio simples também para fazer. O fulano que está eu falei da prova, e a outra opção era expiação. Eu falei, prova, a gente está em aprendizado. Expiação, expiar, colocar para fora, expurgar. Eu já estou tirando os quistos espirituais que eu produzi no meu corpo espiritual. Se eu estou botando para fora, é porque eu já aprendi. O aprendizado está feito. Isso é aquele sentido técnico da palavra expiação. Porque você usa também expiação com o sentido de sofrimento. O que acontece? Se eu já estou expiando, é porque eu já estou num nível melhor. Já aprendi aquilo ali e estou demonstrando, estou botando para fora, estou expurgando as impurezas que aquele procedimento anterior me proporcionava. Então, quem sofre é porque pode sofrer. Pode no sentido de aguenta o tranco, está carregando o fardo que lhe cabe. Confiança de Deus em mim. Por isso, bem-aventurados os aflitos. Porque esses que estão sofrendo, agora, tem que passar por aquele teste que a gente falou. O teste do cabrito. Tem que ser bom cabrito. Porque se berrar, não é expiação. Se berrar, reclamar, está blasfemando, não está aceitando aquilo ali. Então, olha, uma coisa é buscar o sofrimento. Vamos fechar para não sair daqui querendo se mortificar. Não, eu vou ficar aflito, vou sofrer porque eu vou progredir. Não. Isso é tribulação voluntária. E não serve. Como os Espíritos falam, antes de sacrificar o corpo, sacrifica a tua alma. Sacrifica os maus comportamentos, os vícios. Porque você martirizar o corpo não vai dar lucro nenhum para a alma. Então não é por aí. Então isso é busca, a tribulação voluntária. Agora, vir o sofrimento que eu não chamei para mim, é o entender que é consequência de um ato passado. Evangelho. Causas atuais e causas anteriores das aflições. Porque se você está sofrendo, algum motivo teve. Por que algum motivo teve? Porque a lei é justa. Se eu estiver sofrendo sem motivo, seria injustiça. Então tem um motivo. Quem é o causador? Tem que ser eu. Porque se não fosse eu, estaria errado a lei. E a lei não erra, a lei é imperfeita. Então, tem uma causa e a causa está dentro de mim. Isso é a notícia ruim. Todo o mal que eu sofro, eu que causei. E tem uma notícia boa. Se eu causei o mal, eu posso reverter e causar o bem para mim mesmo. É mudança. Então, nós estamos aqui buscando um entendimento melhor da lei de Deus. Para quê? Objetivo, progredir. Então, nós estamos aqui exatamente para que, através do entendimento mais claro da lei de Deus, eu possa produzir com isso é o esperado por quem jogou esse cenário para a gente e proporcionou as experiências, para que eu possa transformar a minha vida, para que eu possa fazer alguma mudança no meu comportamento. Qual? Em que nível? A que nós pudermos, cada um com o seu. Porque a Iraci vai fazendo um nível, eu vou fazendo outro, você vai fazendo outro, você vai fazendo outro. E cada um vai fazer dentro da sua possibilidade, porque a gente não dá o que não tem. Esse entendimento é o mais limpo que a gente pode ter. Entender tudo isso como oportunidade de experiência. E acreditar mais no taco de quem está proporcionando essas situações para nós, que são os guias espirituais. É claro, volto a falar, não vale buscar problema, porque aí ninguém é maluco de ficar buscando problema para si. Agora, não fugir dele e ter condição de entender que se aquela situação apareceu para mim, é porque eles confiam em mim, estão esperando de mim uma resposta àquela situação. Porque, de repente, não é resolver o problema. De repente, é passar por aquele problema de uma maneira tranquila. Às vezes a gente fica pedindo, como a Iraci falou, pedir para resolver o problema em tal hora. Às vezes não, às vezes é necessário que eu permaneça com aquela pedrinha no meu sapato para eu lembrar que eu tenho pé.
e tomar algumas providências que vão me dar uma evolução espiritual. Nada complicado, nada para eu virar mártir em santo de uma hora para outra, mas simplesmente eu aproveitar as experiências que eu tenho, como em qualquer outra atividade que eu faça no dia a dia, no trabalho, em casa, qualquer coisa que coloquem na minha frente, eu vou ter um trabalho com aquilo ali, mas vou ter um aprendizado. E geralmente, o aprendizado é proporcional ao trabalho que eu tenho. Se me dão alguma coisa complexa, você não ficaria satisfeito de alguém no teu trabalho te dar uma tarefa complexa? Se o pessoal te dá só coisinha pequena, o que tu vai pensar? Pô, o cara está pensando que só café com leite. Café com leite, na minha época, era aquela pessoa que estava e não estava, né? Estava na brincadeira, mas não fazia parte. Por quê? Porque é fraco, é muito pequenininho, não entende. E é isso que a gente tem que pensar. Se nós estamos passando por problemas, é porque nós já temos capacidade de encará-los e compartilhar aquilo ali com quem estiver do nosso lado e superar aquele problema, que às vezes não é nem resolvendo, mas passando por ele com galhardia. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos continuar firmes na doutrina espírita para recebermos essas explicações, para termos condições de ser um pouquinho melhor do que nós somos.